Aí, pessoal, quero começar a nossa conversa olhando para essa família aqui. Vamos olhar um negócio. Esse cara aqui, esse cara mais barbudo, onde que eu aponto o pointer? Sabe onde eu aponto o pointer? Para lá. Bom, esse cara mais barbudo aqui, ele é pai dessa criançada toda aí. Tem as crianças mais altas, menorzinho, do meio. E aí, se vocês chegassem e perguntassem para ele assim, qual filho é mais importante? O menor, o maior, o do meio? O que será que ele vai falar para vocês? Será que ele vai escolher um como o mais importante? Ou ele vai dizer que todos são da mesma importância? Bom, pessoal, da mesma forma acontece com os nutrientes. Qual nutriente essencial que é mais importante para a nossa planta? Qual nutriente essencial é mais importante? Não tem, né? Tem até um pessoal que acha que nitrogênio, fósforo e potássio é mais importante. Mas não é. Essa teoria da lei do mínimo, ela mostra que a produtividade ela vai ser limitada quando você tiver algum dos nutrientes, macro ou micronutrientes, em deficiência. Então, não existe um nutriente mais importante que o outro. Assim como não existe um filho mais importante do que o outro. Existe sim a importância de todos os macro e micronutrientes que são essenciais para a planta. E quais são esses macro e micronutrientes? Bom, a diferença fundamental entre macro e micronutriente é muito simples. Macronutrientes nós precisamos em maiores quantidades e micronutrientes em menores quantidades. Mas nós precisamos das quantidades ótimas de cada macro e micronutriente. Então temos nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre como macronutrientes. Molibdênio, manganês, ferro, níquel, cobre, zinco, boro, cloro como micronutriente essencial para as plantas. E temos também os nutrientes benéficos para as plantas. Então, pessoal, que legal, né? Então, a gente chega à conclusão de que o alimento da planta são os nutrientes, não é? A planta come adubo, não é? Não, pessoal, a planta, ela fabrica o seu próprio alimento. A planta é um ser chamado autotrófico. O que ela precisa para fabricar o seu próprio alimento? Luz do sol, gás carbônico e água. Com isso, ela faz a fotossíntese e fabrica o seu alimento. Porém, ela precisa dos macro e micronutrientes essenciais para que ela tenha o seu metabolismo funcionando da melhor forma. E aí, pessoal, tem algumas formas da gente fornecer esses nutrientes que são essenciais para o desenvolvimento da planta, para que a planta fabrique o seu próprio alimento de forma cada vez mais eficiente. Quais são essas formas? Eu coloquei aqui algumas. Adubação via solo, onde podemos fazer uma adubação mineral, como a gente já é de costume, uma adubação orgânica, uma adubação organo-mineral. Podemos fazer adubação também via folha, principalmente com foco em micronutrientes. Podemos fazer adubação verde com plantas de cobertura, onde a gente tem plantas que conseguem fazer ciclagem de nutrientes. Conseguimos adubar as culturas, aumentando os teores de matéria orgânica do solo, que é uma fonte também de micronutrientes. E também podemos fazer alguns tipos de inoculação, onde colocamos organismos no sistema que vão nos fornecer algum tipo de nutriente. E aí, pessoal, olha que interessante esse cachorro aí. Esse cachorro, ele está morrendo de fome. Está com muita fome. E aí, ele está ali, ele quer comer esse frango. E o frango está na frente dele. Mas ele não vai conseguir pegar o frango. Ele não tem acesso a esse frango, por mais que ele esteja com fome e o frango esteja do lado dele. Pessoal, isso acontece também no solo. Olha que interessante, olha esse trabalho aí. A gente tem um solo onde nós temos aí um teor de zinco de 4 mg por decímetro cúbico, entendendo que um teor alto é acima de 2,2. Ou seja, nós temos um teor excelente de zinco no solo. Beleza. Aí a gente pegou e fizemos aplicações de zinco via folha.
em doses crescentes até 4,5 litros por hectare. E o que se observou foi aumento em produtividade. Então a gente tem o zinco no solo, a planta quer ele, ela precisa dele, se não precisasse, ela não respondia em produtividade, mas por algum motivo ela não está conseguindo pegar ele no solo. Por que respondeu a aplicação via folha, sendo que tem no solo? Bom, pessoal, a dinâmica dos micronutrientes no solo é algo muito complexo. Tem vários fatores que vão influenciar essa disponibilidade de micronutrientes. Por isso é importante a gente estar olhando para todos eles. Por exemplo, altos teores de fósforo, o pH mais elevado, altos teores de cálcio, magnésio. São vários fatores que vão influenciar a disponibilidade desses micronutrientes. Por mais que eles tenham no solo, eles estão disponíveis. Para nós interessa que a planta puxe eles, né? Então, quais são os fatores que vão influenciar a disponibilidade dos micronutrientes, que não são mais importantes que o NPK e nem menos? Tem a mesma importância que o NPK. Então, o clima vai influenciar essa disponibilidade, né? Temperaturas altas, baixas. O solo, um solo compactado, com excesso ou falta de algum outro nutriente e suas correlações com esses micronutrientes. A genética, manejos culturais, tudo isso vai influenciar a disponibilidade de nutrientes, principalmente micronutrientes, porque a gente precisa de quantidades baixas, porém precisamos nas quantidades ótimas dentro da planta. Então vamos entrar a fundo em algum desses pontos. Turma, olha só, calagem é algo fantástico, precisamos fazer, e também precisamos olhar para isso de forma técnica. A calagem ela vai nos ajudar em diversas frentes, entre elas aumentando a disponibilidade dos macronutrientes. Porém, ela tem um efeito. Quando você faz uma calagem, você traz o pH mais para próximo de 7, né? E aí você acaba indisponibilizando alguns micronutrientes, os micronutrientes metálicos. Por exemplo, ferro, cobre, manganês e zinco. Então, a calagem é algo positivo, fundamental para nós produzirmos, e precisamos olhar. Fizemos calagem? Podemos indisponibilizar, diminuir a disponibilidade de alguns micronutrientes, como ferro, cobre, manganês e zinco. Outra coisa, pessoal, adubação fosfatada. Se a gente fizer uma adubação fosfatada um pouco mais pesada, essa adubação fosfatada ela pode também acabar indisponibilizando ou diminuindo a disponibilidade de alguns micronutrientes, como por exemplo manganês, se ligando esse excesso de fósforo ao manganês do solo e transformando isso em um composto insolúvel, ou seja, que a planta não consegue absorver. Um outro micronutriente tem uma correlação interessante com o fósforo, o zinco. Se nós temos excesso de fósforo no nosso sistema, nós corremos o risco de formarmos esse composto insolúvel com zinco, diminuindo assim a disponibilidade desse importante micronutriente. Outra coisa, pessoal, chuva, excesso ou falta de chuva, também vai influenciar essa disponibilidade de micronutrientes. Excesso e falta de chuva é algo que não está na nossa mão, é algo que vai acontecer. Pessoal, isso aqui é um capítulo à parte, tá? Vamos falar de boro. Boro é um micronutriente bem interessante, que tem uma dinâmica bem diferente e que tem respondido muito em produtividade. Então, os trabalhos do SESB têm mostrado isso para nós. A Embrapa tem trazido um foco muito interessante para o boro. E eu tenho um ponto interessante para mostrar para vocês a respeito do boro. O boro ele tem uma dinâmica bem complicada no solo, né? Ele se adsorve muito pouco, então ele desce demais. Então quando chove ele acaba lavando ele e acaba diminuindo a disponibilidade dele. Além disso, o boro é um nutriente muito pouco móvel dentro da planta. Então como nós temos soja de hábito indeterminado, a soja vai crescer durante muito tempo. Ela vai estar emitindo novas brotações. E se esse boro não se movimenta, e falta em algum momento, nós vamos ser prejudicados em produtividade. Então o que a gente pode fazer nessa dinâmica interessante do boro? Bom, pessoal, tem algumas tecnologias que o pessoal faz bastante, né, que é o boro na dessecação.
Existe uma coisa chamada marcha de absorção de nutrientes, que a planta ela vai aumentando a sua necessidade de cada nutriente. E com boro não é igual. A partir de algum momento, no seu desenvolvimento, ela vai necessitar mais de boro, né? E às vezes a turma não quer entrar a fundo em cada tecnologia de cada empresa, tem boas tecnologias, mas tem bastante tecnologia também que a gente vai fazer uma aplicação na dessecação de boro, e talvez esse boro, principalmente se a gente pegar chuvas aí durante esse período, não vai estar disponível para conseguir ajudar a planta no momento onde ela mais precisa. E aí, pessoal, lembra que eu falei de marcha de absorção? É isso aí, ó, é esse gráfico. O que mostra esse gráfico? Que a maioria dos micronutrientes vai aumentar a sua necessidade pela planta a partir aí de V4 começa a exponenciar. Então é nesse momento que a gente precisa tomar o maior cuidado, porque a partir daí, olha aí, vai passando os estados fenológicos, V4, V7, R1, R4, R5, R8, e vai se aumentando demais a demanda desses micronutrientes. Então a partir de V4, precisamos estar suplementando essa planta para que ela consiga ter o seu melhor desenvolvimento e produtividade. Então, marcha de absorção de cobre, de boro, percebe-se que todas elas seguem um padrão, começam a exponenciar a partir aí de V4 e aumentar a necessidade desses micronutrientes. Então, pessoal, eu acho que com essa introdução a gente consegue perceber a importância de trabalhar micronutrientes. E a importância de trabalhar micronutrientes via folha, né? Porque eu já escutei de muitos produtores falar, pô, mas a planta ela não come pelo braço, né? Ela puxa o nutriente do solo. Com certeza, o solo é o mais importante. Porém, a gente entende que micronutrientes, a planta precisa em quantidades pequenas, porém ela precisa. E a dinâmica no solo é complexa. Precisamos fazer complementação via folha. O foco principal é o solo, precisamos manejar o solo, mas uma coisa não inviabiliza a outra. Precisamos fazer os dois, para quem quer alcançar alta produtividade. Mas aí, pessoal, então a gente já entendeu que micronutriente é importante olhar, é importante fazer um manejo via folha. Mas não é só isso, porque aí tem vários produtos no mercado, né? E desses produtos no mercado, a gente escuta falar bastante aí que tem alguns que são considerados água de batata, né? Ou kisuko, né? O Rizu fala bastante aí desses nomes aí. E realmente, pessoal, não quero criticar nenhuma empresa, mas tem produtos bem ruins no mercado. E a gente precisa olhar. Mas vamos olhar para o quê? Eu vou explicar agora. Pessoal, um ponto interessante para se olhar, para começar a olhar, são as fontes. Então, o que é um adubo foliar? Nada mais é do que uma rocha que é atacada com ácido e a partir daí você faz alguns produtos, né? E aí, pessoal, a fonte desses produtos vai influenciar bastante a qualidade e a eficiência dos produtos aplicados via folha. Então nós temos aí nitratos, cloretos, sulfatos, quelatos, óxidos e carbonatos. Óxidos e carbonatos são geralmente fontes insolúveis. E temos aí fontes mais interessantes e também temos a possibilidade de utilizar o quelato, né? Que para nós é a tecnologia mais interessante. Por quê? Bom, vamos olhar. É o seguinte, pessoal, a gente falou que nós precisamos de micronutrientes em quantidades pequenas, porém nas quantidades que a planta precisa, e precisamos levar isso para a planta. Então nós precisamos colocar o produto lá para aplicar via folha e precisamos que esse produto atinja a folha, que já é um desafio. Esse produto atingindo a folha, o jogo está ganho. A gente está com o nutriente ali. Não estamos. A gente precisa que esse nutriente entre dentro do metabolismo da planta. Algumas vezes ele vai entrar, dependendo da forma que ele tiver, e outras vezes não. Por que não entra? Na epiderme superior da folha,
ela tem carga negativa. Então, por exemplo, você chega lá e aplica um produto com carga positiva. O que acontece? Ele vai ficar ali. Ele vai encontrar a planta, mas não vai entrar, não vai adiantar nada, não vai funcionar. Porém, se você colocar um quelato, um agente quelatizante, que tem nos produtos aí de alta tecnologia hoje no mercado, olha o que acontece. Você consegue entrar dentro do metabolismo da planta. Então, olha só, a gente precisa entender sobre qualidade de produto foliar. Vamos olhar para os quelatos. Vamos ver se o nosso produto ele é quelatizado. Um outro exemplo, aplicações de óxidos e carbonatos. De maneira geral, o que acontece? Em comparação com a aplicação com quelatos, a gente tem eficiência de aplicação. Aí, pessoal, tem também uma vertente, né, que o pessoal utiliza bastante, que é a questão da nanotecnologia, e que a gente tem observado também que algumas vezes tamanho de partícula não vai nos dizer realmente se vai ter uma alta eficiência. Então, esse trabalho ele acaba mostrando isso, que o tamanho da partícula não aumentou a eficiência de absorção. Outra coisa, pessoal, importante dos produtos quelatizados. Quase ninguém faz só a nutrição foliar na cauda. Entra vários produtos. Entrando vários produtos, você pode ter ali várias ligações acontecendo, prejudicando a eficiência dos produtos que você está aplicando, por exemplo, o herbicida. Então, os produtos quelatizados, eles também têm esse benefício. Então, ele não vai prejudicar na sua cauda, né? Isso é algo interessante. Então, cuidado aí, pessoal, com produtos que não são quelatizados, que podem acabar prejudicando aí, de alguma forma, a sua cauda. E aí, pessoal, vocês podem às vezes se perguntar assim para mim, né? Mas como eu descubro se o produto é óxido, sal ou carbonato? Como eu descubro a fonte dele? É bem simples. Basta a gente olhar o rótulo. Aí no rótulo vai estar lá quais são as fontes e vai estar também dizendo se tem quelatos ou não. Só ter quelato não adianta. Se possível que seja 100% quelatizado, né? Eu separei o manejo de micronutrientes em 3 etapas. O primeiro, o manejo de micronutrientes para a cultura da soja, focado em FBN. Depois, focado em nutrição e defesa da planta. E terceiro, focada em enchimento de grãos. Vamos olhar a fixação biológica do nitrogênio. Bom, nitrogênio é abundante na atmosfera, porém ele está na forma N2. É uma forma muito difícil de quebrar. Então, por isso que adubo é tão caro. Você faz lá na indústria, gasta uma energia enorme lá para quebrar esse N2, transformar na forma de nitrogênio que vai ser interessante para nós. Mas tem uma coisa da natureza muito interessante que ela consegue fazer essa quebra, né? Através de uma enzima chamada nitrogenase. Então ela consegue quebrar o N2 e transformar para a gente na forma de nitrogênio que vai ser interessante, que vai ser utilizada pela cultura da soja. Mas para isso, essa enzima que vai quebrar o nitrogênio na fixação biológica do nitrogênio, para trazer o nitrogênio na forma que vai ser assimilável pela cultura da soja, essa enzima precisa de molibdênio. Então, o molibdênio ele tem uma importância muito grande no manejo do nitrogênio da cultura da soja, que é altamente importante. Então, FBN, molibdênio. Outra coisa, a partir do momento que esse nitrogênio está sendo formado através da FBN, que é uma troca, a bactéria fala assim, planta, eu preciso de energia. A soja fala, bactéria, eu preciso de nitrogênio. Então eles trocam e fabrica-se nitrogênio lá embaixo, nos nódulos, e a planta precisa transportar esse nitrogênio que foi fabricado na FBN para a sua parte vegetativa. E ela faz isso através dos ureídeos. E esses ureídeos são altamente dependentes de manganês. Então, manganês tem ligação com a FBN, assim como o molibdênio. E tem um outro nutriente, micronutriente interessante para manejo de FBN, que é o cobalto. O cobalto, ele atua na regulação do oxigênio dentro do nódulo. Então, o nódulo,
ele não pode ter muito oxigênio, porque as bactérias bradyrhizóbio não conseguem sobreviver em lugares com muito oxigênio. Então, o cobalto faz essa regulação. Então, para a gente ter FBN funcionando de forma interessante, precisamos de molibdênio, precisamos de cobalto e precisamos de manganês. Para que a gente tenha, se possível, até o final do ciclo, que a gente consiga pegar a nossa raiz, pegar o nosso nódulo, cortar ele e ele estar vermelho. Nódulo vermelho significa que ele está funcionando, que ele está te entregando nitrogênio. Nódulo verde significa que ele está inativo. E nódulo preto significa que ele morreu, não tem mais jeito. Aí, pessoal, eu vou entrar na segunda parte, que é nutrição e defesa, que é o desenvolvimento da planta a partir ali de V7, V8, entra o seu reprodutivo e toda essa parte que é importante proteger e nutrir a planta. Vamos chamar isso de nutre e defenda. Aí, turma, para entrar nesse tema, eu queria contar a história para vocês de um amigo meu. Esse cara aí é o Cleiton. Acho que dá para observar que o Cleiton está visivelmente acima do peso. E aí ele foi procurar um médico. Ele chegou no médico e falou, é uma moça, né? Falou para a médica, bom, eu tô com pedra no rim, gordura no fígado, diabetes, dores de cabeça constantes, excesso de gordura, todos os problemas do mundo. E aí a médica falou assim para ele, vou te recomendar um remédio para dor de barriga, um remédio para diabetes, um remédio para gordura no fígado, um remédio para tudo. Aí o Cleiton foi embora para casa, feliz da vida, e nunca mais ficou doente. Faz sentido para vocês isso? Acho que não, né? Esse cara aí, o Cleiton, ele tem que mudar os seus hábitos, né? Ele tem que se alimentar melhor, ele tem que fazer esporte e também tomar o remédio. Mas só tomar o remédio não vai adiantar. Ele tem que tratar a causa. Por que ele ficou assim? E não apenas a consequência. Quando a gente olha para nossas lavouras, a gente consegue achar alguma relação? Por que a gente, na maioria dos casos, nos perguntamos, bom, qual produto eu vou passar agora? Qual fungicida? Qual inseticida? E a gente fica se perguntando, vamos entrar mais uma, mais duas, mais três, mais cinco, mais quatro? E a gente não se pergunta, por que as nossas plantas estão tão doentes? E simplesmente, vamos dando remédio, vamos dando remédio, vamos dando remédio. Precisamos do remédio, mas também precisamos cuidar dos hábitos dessa planta. Precisamos cuidar da nutrição dessa planta. Por isso eu trouxe para vocês a teoria da trofobiose. A teoria da trofobiose, ela diz, foi desenvolvida por um francês, que uma planta bem equilibrada nutricionalmente, ela forma mais proteínas, que é um composto de difícil acesso a pragas e doenças. E uma planta desequilibrada nutricionalmente, ela deixa mais aminoácidos livres, que é uma comida que, por exemplo, fungos entomopatogênicos gostam mais. Ou seja, o equilíbrio nutricional da planta está intimamente ligado com o controle de doenças também, com a habilidade, a capacidade dessa planta de enfrentar as dificuldades. Outra coisa que ajuda também é uma questão chamada ambiente rizosférico. Cada raiz de cada planta diferente, conforme o seu estado nutricional, emite alguns exudados pela sua raiz. Ela solta exudados no sistema. Então, esses exudados, eles atraem certos tipos de micro-organismos do solo. Ou seja, quanto mais plantas nós tivermos no sistema, plantas diferentes, se a gente conseguir sair um pouco do só soja, milho, ou pelo menos colocar uma braquiária no milho, para ir junto, vai nos ajudar a ter mais plantas. Essas plantas vão ter diferentes exudados, vão atrair mais riqueza biológica e, consequentemente, com essa maior biodiversidade, a gente vai ter também um ambiente um pouco mais saudável. Então, pessoal, pensando em nutrição e defesa, nós temos alguns micronutrientes que exercem função na nutrição e na defesa da planta. Por exemplo, como barreira física, compondo a parede celular, boro e cálcio, na síntese de lignina, cobre e manganês, na integridade da membrana, boro e zinco, evitando a exudação desses compostos que são atraentes a patógenos. Barreira bioquímica, zinco, cobre, manganês, molibdênio, que tem a sua ligação com
a eficiência do manejo do nitrogênio. Então, os micronutrientes eles também exercem funções para controle e defesa da planta. Olha só que interessante. Esse gráfico ele vai mostrar o efeito dos macro e micronutrientes nas doenças. Então, a gente tem alguns micronutrientes que têm uma correlação muito baixa com o aumento de doenças, como manganês, cobre, zinco e boro. Quando a gente olha por nitrogênio, por exemplo, eu acho que às vezes alguém aqui já se deparou com isso no campo, excesso de nitrogênio deixa a planta aí mais doce ao ataque de pragas e doenças. Bom, mas como as plantas se defendem? Se eu chegar no Eduardão ali e fazer um corte no braço dele, um corte fino, em algum tempo o corpo dele vai fechar esse corte. Ele tem um mecanismo de defesa. As plantas também. Muitas vezes a gente esquece disso. A gente acha que são só os produtos fitossanitários que vão nos ajudar. Mas a planta também se defende. Como ela se defende? Ela tem a barreira física, através da lignificação. Ela tem uma barreira bioquímica, com compostos que ajudam ela a se defender dos ataques de pragas e doenças. A gente pode trabalhar uma planta bem nutrida para que ela solte menos compostos que são atraentes a essas pragas e doenças. E ela também tem um sistema natural de defesa, para que os patógenos, quando atinjam essa planta, tenham mais dificuldade de se implantar naquela planta, né? Então, turma, para uma doença se desenvolver, esse é o triângulo das doenças. A gente precisa de planta, ambiente e patógeno. Esses três nós precisamos para uma doença se desenvolver. Por que muitas vezes a gente só olha para o patógeno? Ah, vai lá na roça. Ah, está aparecendo ali alguma doença. Então, qual produto vão aplicar? Beleza. É importante trabalhar o patógeno. Mas e a planta? A gente está olhando a planta para deixar ela mais eficiente para vencer esses desafios, junto com a aplicação dos fungicidas? Ou estamos olhando só para a aplicação de fungicida? É uma pergunta. Então, pessoal, precisamos nutrir e defender a planta para que a gente chegue lá no final do ciclo do desenvolvimento e a gente encontre bacheiro saudável. Olha só, nesse bacheiro tem bastante carga produtiva. Então a gente precisa preservar o máximo que a gente conseguir de folhas e folhas verdes no bacheiro para segurar as vagens e para pesar essas vagens. Olha aqui uma foto de uma lavoura melhor nutrida e uma lavoura um pouco pior. As folhas, que são a nossa fábrica de fazer fotossíntese, e aí, consequentemente, a produtividade. Olha só. Então, pessoal, entrando na última parte aqui, que é o manejo de micronutrientes para enchimento de grão. Existem alguns micronutrientes que são extremamente importantes para potencializar o enchimento de grãos. Eu vou trazer eles para vocês. Bom, no momento de enchimento de grãos, existem alguns processos fisiológicos importantes para a planta. Ela precisa, ainda assim, continuar produzindo o seu próprio alimento, que é através da fotossíntese, e ela precisa também transportar tudo aquilo que ela desenvolveu, tudo aquilo que ela construiu, todos os seus fotoassimilados que ela adquiriu ao longo do ciclo, ela precisa jogar para o grão, porque folha não vai encher o bolso do produtor rural. O que vai encher o bolso do produtor rural é grão. Então ela precisa fabricar bastante alimento através da fotossíntese e ter uma alta eficiência de translocação desses fotoassimilados. E aí, turma, como que essa planta vai fazer isso? Bom, para a produção de açúcar, existem alguns micronutrientes interessantes, como o cobre, que ele atua no processo de fotossíntese, o zinco, que está ligado com a síntese de proteínas, a proteína vai compor aí 40 e poucos por cento do grão, e o molibdênio, que está ligado também com a síntese do nitrogênio, que vai também compor as proteínas, né? Então, cobre, zinco e molibdênio é importante para o manejo de enchimento de grãos. E aí, para aumentar a translocação desses fotoassimilados, então vamos pensar o seguinte: a criança está lá tomando um todinho, e aí ela puxa o canudo todinho e tem um açúcar grande nesse todinho. Ele vai entupir o canudinho. Entupir o canudinho, não vai chegar o líquido onde quer. A planta também tem isso. Às vezes ela forma açúcares um pouco maiores, que entope, vamos dizer assim, as veias da planta. Quem que vai dar essa fluidez? Quem que vai ajudar que a gente tenha fluidez
no transporte de fotoassimilados para a gente pesar o grão? O boro. E o zinco também vai ter sua importância no metabolismo de transformação de açúcares. E aí, pessoal, é importante manejar peso de grãos? Eu não vou fazer a conta aqui, mas tá aí. Se a gente aumentar 10 gramas no peso de 1.000 grãos, que é considerado algo não muito difícil, com um bom manejo, 10 gramas no peso de 1.000 grãos, nós teremos aí de 2 a 4 sacos por hectare. 6, 7 sacos por alqueire. 10 gramas no peso de 1.000 grãos. 7 sacos por alqueire. Soja a 160, 170 reais. Será que é interessante o cara fazer um manejo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. É muito bom falar com vocês. E fica com Deus. Valeu.